Qual o melhor método para interpretar o livro do Apocalipse? O literal ou o simbólico? E quais as escolas de interpretação e como cada uma delas interpretam os eventos mais importantes do livro do Apocalipse, que são o arrebatamento, a grande tribulação, a segunda vinda de Jesus e o milênio. Nesta aula, vamos mostrar um resumo como cada uma dessas questões são abordadas. Posteriormente, aprofundaremos os tópicos no decorrer dos estudos. Portanto, assista o vídeo até o final e, quando for estudar as profecias, tenha sempre essa perspectiva em mente, de qual método de interpretação e como determinada escola vê esse evento em questão. Vamos à aula. Acompanhe aqui na tela do computador. Antes de nos aprofundarmos no estudo das profecias do livro do Apocalipse, precisamos entender que existem dois métodos de interpretação, o literal e o alegórico. Qual a diferença entre eles? É isso que nós vamos ver. O método literal busca entender o texto em um sentido real, histórico e gramatical da passagem. Os intérpretes que adotam essa abordagem acreditam que os eventos descritos no livro devem ser compreendidos literalmente, como acontecimentos reais concretos que acontecerão de forma ordenada e temporal, conforme está narrado na passagem. Por exemplo, Apocalipse 20 fala dos 1000 anos, do reinado de Cristo e da prisão de Satanás. Para os literalistas, isso há de se cumprir na íntegra, tal como está escrito. O método literal também usa alegorias e simbolismos, quando não é possível literalizar. Se a passagem interpretada literalmente levar ao absurdo, usa-se, portanto, o simbolismo ou alegorização. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Jesus tem olhos como chamas de fogo. É claro que ele não tem os olhos de fogo. Isso significa a luz, a clareza, a visibilidade, aquele que tudo vê. Os literalistas defendem, assim, uma perspectiva futurista, acreditando na ocorrência literal de eventos como a tribulação, o arrebatamento, a segunda vinda de Jesus e o milênio. Já o método alegórico, por sua vez, vê o Apocalipse como uma obra altamente simbólica e metafórica. Os que adotam essa perspectiva não interpretam os eventos e personagens literalmente, mas como representações figurativas de uma realidade espiritual, da luta entre o bem e o mal. Dessa forma, compreendem o livro de maneira muito mais livre. Por exemplo, para eles, o milênio não significa 1000 anos literais, mas 1000 anos simbólicos, como um período indeterminado. Partindo desses dois métodos, desenvolveram-se também as escolas de interpretação do Apocalipse e das profecias, as quais são 5. A preterista, a historicista, a idealista, a futurista e a eclética. A preterista entende que os eventos do Apocalipse já se cumpriram no passado, principalmente durante o período do primeiro século, representando as perseguições sofridas pela igreja e pelos primeiros cristãos daquele período. Indicam também que a destruição de Jerusalém e do templo do ano 70 pelos romanos são um cumprimento das profecias lá preditas. Defendem assim uma perspectiva histórica e já realizada. Os historicistas veem o Apocalipse e os eventos nele contidos como um panorama profético da história da igreja cristã, desde o seu início até a segunda vinda de Cristo, no final dos tempos. Associa os elementos apocalípticos a eventos específicos ao longo da história. A escola idealista, o pensamento idealista de interpretação do Apocalipse, interpretam-o de forma alegórica, como representação da luta entre o bem e o mal. Enfatiza ensinamentos teológicos e morais e não apenas um cumprimento histórico e literal para as profecias. A escola futurista crê que os eventos do Apocalipse ainda estão total ou parcialmente por se cumprir. Defendem um cumprimento futuro e literal dos eventos da grande tribulação, da segunda vinda de Jesus e do milênio, dentre outros.
E por último, a eclética, que combina aspectos das diversas escolas. Utiliza uma abordagem mista de interpretar o Apocalipse, com elementos que julga importante de uma ou de outra escola. Essas diferentes escolas ou pontos de vista a respeito da interpretação do Apocalipse divergem também a respeito do milênio. Daí surgiram 3 interpretações relacionadas ao milênio, que são o amilenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo. Para você entender melhor, é só pensar no milênio em relação à segunda vinda de Jesus. O amilenismo nega a existência de um milênio literal de 1000 anos, interpretando as referências simbolicamente. Para eles, Cristo retornaria após um período atual da Igreja. O pós-milenismo acredita que a volta de Cristo se dará após um milênio de paz e justiça. Por isso, o nome pós-milenista. Esse período maravilhoso virá através do avanço do Evangelho e da pregação. Portanto, os 1000 anos não são literais, mas um tempo necessário, indefinido, em que Cristo reina através da Igreja, que seria esse período que estamos vivendo. Já o pré-milenismo crê que Cristo retornará antes do milênio, daí pré-milenismo. Os pré-milenistas creem num período de 1000 anos literal, em que Cristo reinará na terra com justiça e paz. O pré-milenismo tem 2 vertentes, que se dividem em pré-milenistas históricos e pré-milenistas dispensacionalistas. Os históricos creem que a igreja passará pela grande tribulação e que o arrebatamento é visto ocorrendo simultaneamente com a segunda volta de Cristo. Depois disso, acontecerá o milênio. Já os pré-milenistas dispensacionalistas creem que a igreja não passará pela grande tribulação. Será arrebatada ao céu antes da ocasião da grande tribulação, que será um período literal de 7 anos de sofrimento e angústia para toda a terra. No final desses 7 anos, Cristo voltará com a sua igreja do céu para derrotar o falso profeta e o anticristo e instaurar o milênio. Os pré-milenistas também divergem sobre a relação temporal entre o arrebatamento da igreja e a grande tribulação. Daí, existem 5 interpretações sobre esta questão. Primeiro, os pré-tribulacionistas. Para estes, o arrebatamento da igreja ocorrerá antes do início da tribulação. Os cristãos serão poupados desse período de julgamento. Segundo, os midi-tribulacionistas. Essa visão crê que o arrebatamento acontecerá no meio da tribulação. A igreja será arrebatada antes das piores manifestações da ira de Deus sobre a humanidade. Já os pós-tribulacionistas acreditam que o arrebatamento acontecerá no final da grande tribulação, após a manifestação do anticristo. Existe também os denominados pré-ira, que defendem que o arrebatamento acontece no final da grande tribulação, mas antes das manifestações da ira de Deus, que são interpretadas como o período das 7 taças. E por último, o arrebatamento parcial. Segundo essa interpretação, somente parte da igreja será arrebatada antes da tribulação, não a totalidade dos crentes, mas somente os preparados espiritualmente. Então, esse é um panorama geral sobre o estudo das profecias e, mais precisamente, sobre o livro do Apocalipse. Nas próximas aulas, nós abordaremos o que cada escola pensa ou interpreta sobre os mais diversos assuntos. Eu sou Hildeberto e esse é o canal O que a Bíblia Diz. Se você tem interesse sobre esse tema, inscreva-se no canal. Curta, comente, compartilhe e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você ser avisado dos novos vídeos quando lançarmos.